Olá a todos, com muita alegria que nós abrimos o nosso primeiro podcast aqui de inclusão e hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma pessoa muito querida que tem muita bagagem para falar conosco um pouquinho sobre o dia de hoje, né, que é o dia 21 de março, onde nós comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down. Comigo está aqui a professora Joyce. Tudo bem, professora Joyce? Tudo bom? Bom dia, Daniela. Bom dia, que alegria te receber aqui no Colégio Dinâmico, tá? Muito obrigada por você ter tirado esse tempinho aí para falar conosco, para somar, para falar um pouquinho da sua carreira e falar um pouco do que é esse trabalho, né, aí com as crianças que têm síndrome de Down. A professora Joyce, licenciada em Educação Física, mestra em Dança no Ensino Especial, tem muitas coisas bacanas para nos falar, dicas também, né? A professora Joyce hoje, ela trabalha na Escola Estadual de Ensino Especial Érica de Mello, aqui na nossa cidade de Jataí, e em conversa com ela, sabendo um pouquinho mais sobre a escola, eu fiquei muito encantada com o trabalho, inclusive já me disponho a conhecer o colégio, saber um pouco mais, né, sobre o trabalho que vocês desenvolvem, a riqueza, gente, do trabalho. Vocês precisam ir lá conhecer, tirar um tempinho na sua agenda para dedicar lá para essas crianças. É muito rico o trabalho, eu fiquei muito encantada. E eu quero dedicar esse podcast a todas as crianças, adolescentes da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil, né? Hoje é um dia internacional, então, do mundo que tem síndrome de Down, também as famílias que tem aí uma criança, um adolescente, e dedicar a elas, porque aqui nós vamos falar um pouquinho sobre tudo, né? Todo o processo, desde o diagnóstico até esse atendimento educacional. Bom, professora Joyce, nesse Dia Internacional, eu trouxe aqui alguns dados importantes do Ministério da Saúde, né, que nos falam sobre os últimos dados de notificação de casos detectados dessa deficiência, em torno de 1.978 casos, e a predominância, né, pessoal, tá aí na região sul e na região sudeste, mas também nós temos muitos casos aqui em Goiás, no centro-oeste, em que a professora vai estar falando também. A síndrome de Down é uma deficiência, né, gente? Ela não é uma doença, né, professora? É uma deficiência, é uma falha genética aí no par 21 de cromossomos, que no caso das pessoas com síndrome de Down, aparece aí 3 exemplares, conhecido pela trissomia 2103, né, professora? E a prevalência dessa doença, como eu disse, está aí na região sul, mas aqui em Jataí nós temos muitas crianças e adolescentes e tem sido feito um atendimento muito especial para essas crianças. Gente, eu fiquei encantada de ouvir da professora conversando, dialogando com ela. E eu queria que você começasse, professora Joyce, contando um pouquinho da sua trajetória profissional e pessoal na Escola Érica de Mello. Então, bom dia, né? Bom dia a todos. Eu tenho uma história de amor, né, com a Escola Érica de Mello. Então, assim, foi uma parte da minha vida que eu optei em estar me especializando na inclusão. Então, assim, logo que eu passei no concurso do Estado, eu fui fazer uma visita na escola, porque eu fui chamada para fazer um contrato para trabalhar lá. E eu lembro muito bem que foi, inclusive, no dia 22 de março, que é o dia que a gente comemora. Amanhã, né? Pessoal. Exatamente, amanhã, 40 anos de Érica de Mello. Então, foi justamente no dia do aniversário da escola. Então, assim, a escola faz 40 anos e eu faço 19 anos que eu já estou, né, trabalhando com os nossos alunos da Escola Érica de Mello. E eu lembro bem, Dani, que a diretora na época, a Leila, né, ela olhou para mim e falou assim: será que você vai dar conta? Eu falei assim: olha, certeza eu não posso te dar, mas eu quero tentar e vou dar o meu melhor. E deu certo, né? É claro que assim, não são só flores, a gente não sabe tudo, né? Todos os dias a gente aprende. Eu costumo dizer que a gente aprende mais do que a gente ensina. Verdade. Né? Então, assim, é um trabalho gratificante, mas é um trabalho árduo, porque nós não temos receita de bolo. Né? Então, assim, cada aluno, né, cada pessoa que passa por lá tem suas particularidades. Né? Então, a gente não pode aplicar o mesmo trabalho com todo mundo. Então, assim, a gente precisa aprender com as individualidades de cada um, com as particularidades de cada um. E por isso que eu costumo dizer que a gente aprende mais do que a gente ensina. Verdade. Né? Então, a escola vai estar fazendo bolda de esmeralda, 40 anos é muito tempo, né, professora? É muito trabalho todo dia. Eu costumo dizer assim que o trabalho com a educação é um trabalho árduo, né? Porque nós, professores, nós dedicamos a nossa profissão, mas também a nossa vida, né? A gente não consegue não se
não se dedicar por completo, não conhecer a história daquele aluno, principalmente quando você lida com inclusão, você adentra aí na vida das famílias, né, na história de cada criança, que é muito singular, e nós falamos um pouquinho antes aqui do podcast, conversando sobre isso, né, sobre como nas suas aulas você tenta olhar o aluno de modo individual, né, com a necessidade específica de cada aluno, conhecer cada aluno. Isso é muito importante no processo de inclusão, que o professor conheça o seu aluno, conheça a essência dele, a família, conheça a história, porque conhecendo a história da família, isso faz você ir criando um vínculo com essa criança, né, estabelecendo confiança. Queria te perguntar, professora, qual a importância da inclusão para essas crianças, para esses jovens, na sua visão? Qual o impacto do trabalho que vocês fazem hoje para essas crianças? Bom, sem entrar no mérito de direitos, né? Que nós sabemos que nós todos temos direitos à educação, e eles têm direito a essa inclusão na educação, a gente precisa pensar no quão é importante essa educação para os nossos alunos, principalmente lá, né, na Escola Érica de Mello, que é um público diferenciado dos demais que estão na inclusão na rede comum, né, de ensino. Por quê? Porque lá, normalmente, os alunos que participam do processo educacional lá são aqueles alunos que ainda não estão preparados para estar na rede, ou que talvez nem venham a conseguir estar na rede por conta de idade ou por alguma patologia. Então, o nosso público, ele é diferenciado. Né? Então, o nosso atendimento, ele precisa ser diferenciado também. Né? Então, assim, lá todo mundo procura falar a mesma linguagem, porque hoje nós temos na escola em torno de 170 alunos divididos em 2 turnos. São muitos alunos, né? Tá bem longe de ser o ideal, assim, os nossos atendimentos, né? A gente sabe que a gente poderia oferecer muito mais, mas, assim, a escola é uma parceira há muito tempo, né? 40 anos, né, gente? E, assim, nós temos parceiros muito bons também na comunidade. Nós temos o Lions Club, que abraça a causa da escola, que é a entidade mantenedora, né, da escola, porque talvez se o Lions não estivesse por trás também dessa escola, Érica de Mello, talvez a gente já teria fechado as portas, porque a nível de estado é muito complicado, né? Então, assim, o Lions abraçou a causa da Escola Érica de Mello, então, assim, tem ajudado nesse processo, nesses 40 anos de Escola Érica de Mello, né? Então, assim, a gente tem outros parceiros, né? Então, assim, é extremamente importante porque, às vezes, a escola é o primeiro núcleo de socialização, né? Que esses nossos alunos participam. Depois da família, que é a primeira célula, né, social, que eles, né, convivem, a escola. E, assim, a gente sabe que para os nossos alunos não é diferente de outros alunos típicos, né? Por quê? Porque, assim, cada profissional da educação sabe que a gente precisa, a partir do momento que você conhece um pouco melhor a sua criança, o seu aluno, talvez você consegue se aproximar dele e até facilitar esse aprendizado. E com a gente não é diferente, né? Então, assim, o que dá certo para uma criança típica, dá certo com eles também. Bacana, né? Então, assim, uma coisa que eu costumo dizer é que quando nós, profissionais da educação, entendermos que na inclusão, o que a gente flexibilizar para esses nossos alunos com deficiência vai favorecer também os alunos típicos. Sim, entendeu? Verdade. Se facilita para eles, imagina para os alunos, né, que não têm nenhuma deficiência. E existem até, você tocou nesse assunto, acho tão importante, que existem pesquisas que falam sobre isso, né? Da importância desse convívio, né? Da criança que tem uma necessidade especial com as outras crianças. Porque é comprovado cientificamente que as crianças, elas desenvolvem mais, né? Tem mais estímulo. Então, às vezes, uma criança tem ali um estímulo para tentar entender o que o coleguinha está tentando expressar, e nisso, o cérebro, né? Através da neuroplasticidade, vai se desenvolvendo. Então, isso é muito importante. Então, a inclusão desses alunos é essencial. Eu queria te perguntar também, pessoal, porque a professora Joyce, lá no Colégio Érica de Mello, ela trabalha com dança, ela faz cada apresentação linda. Inclusive, já estiveram no colégio fazendo a abertura das nossas apresentações de Natal. Muito lindo, muito emocionante. E nós sabemos que a dança, ela desenvolve várias coisas, né, na criança, principalmente o desenvolvimento motor, né, professora? Exato. A socialização, o desenvolvimento global. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância do seu trabalho lá e da importância da dança para essas crianças, né, com a síndrome de Down. Então,
a gente sabe que o meio prazeroso, ele facilita o aprendizado, Com certeza. não é verdade? Então, o que é mais prazeroso do que dançar e se expressar? Verdade. Até a Música. pessoa mais tímida, né? Assim, quando ela tá sozinha, ela consegue se expressar, né? Consegue ser ela mesma. Então, para o nosso público, para os alunos, né? As pessoas com síndrome de Down ou outra deficiência, não é diferente. Então, assim, a música, a arte, ela é capaz de fazer isso, né? Verdade. Então, assim, aí com esse projeto de arte e cultura que nós temos lá e que já faz bem uns 15 anos, 16 anos que a gente desenvolve esse trabalho, foi possível entender que a dança, que a arte proporcionou um aprendizado. Então, assim, eu tenho casos de alunos que conseguiram aprender a contar com a dança. Que legal. Porque a gente faz contagem, Metodologia 1, 2, diferente, 3, através do adaptável. ritmo, é com brincadeira, é com expressão corporal. Então, assim, é prazeroso, né? Então, assim, lá a gente passa por um processo assim, termina o Natal, já começa o ano, eles já estão perguntando quando que vai ser a festa junina. Termina a festa junina e o Ficam Natal, e a empolgados, Semana né? de Cultura e Lazer, porque aquilo faz parte da vida deles, porque eles conseguem entender que eles conseguem mostrar para as pessoas que eles conseguem realizar algo. Porque, assim, ali naquele momento, eles não estão sendo vistos pela deficiência que eles têm. Naquele momento, eles estão sendo vistos pela potencialidade que eles têm. Lindo. Porque a gente costuma olhar para a pessoa, quando você recebe um aluno com deficiência, você costuma olhar para ele e falar assim, nossa, mas esse não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir fazer aquilo. Essa é a nossa tendência, né? Real. Mas e se a gente parar e pensar, olhar e falar assim, nossa, mas será que ele consegue fazer isso? Ele pode fazer isso. O estímulo, né? Exatamente. Então, assim, parar, olhar para o seu aluno, né? Chega um aluno novo para a gente lá com síndrome de Down, e aí você fala assim, agora? Porque ele não é igual a ele, né? A não é igual a B. Então, a gente precisa pensar e conhecer e entender, para que a gente possa partir dessas potencialidades e começar a desenvolver outras habilidades, né? Então, assim, a minha tese de mestrado é exatamente sobre isso. Não é especificamente sobre síndrome de Down, mas é a importância da dança, né, no ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência intelectual. Bacana, né? demais. Então, assim, lá eu falo exatamente sobre isso, sobre o agente facilitador, né, da dança, da arte como um todo. Porque lá a gente não trabalha só dança, a gente trabalha muito com essa parte teatral, né, que é a forma de se expressar, porque às vezes eles conseguem expressar numa peça teatral aquilo que ele queria fazer no dia a dia. Sim. Né? Então, a partir daquilo que eles começam a demonstrar, a gente traz isso para a arte e vai desenvolvendo outras habilidades. Eu estou aqui pensando o quanto isso influencia na autoestima deles, né? Nossa, muito. E assim, eu estava até falando aqui com a professora Joyce antes também, sobre a questão que os alunos vão até outros lugares, outras instituições fazer apresentações, pessoal, mas eles também gostam de receber convidados na escola. Então, se você aí na sua escola, na sua instituição, tem uma apresentação bonita, né? Quer dedicar um dia aí para esses alunos, leva uma apresentação bacana, esse momento de socialização é muito importante, é um dia atípico, um dia diferente, um dia que vai trazer muita alegria para eles, com certeza, né, professora? Nós vamos nos organizar também para estar lá um dia com vocês, para conhecer também de perto esse trabalho. E já estou encantada só de ouvir. Dani, tem uma coisa assim muito interessante, a questão desse trabalho artístico, né? Esse trabalho de arte, porque assim, quando nós começamos com o projeto lá, os meninos assim, eles simplesmente aceitavam tudo que era proposto, né? Se propunha, se trabalhava. Com o passar do tempo, nós fomos desenvolvendo autocrítica, que legal, né? A autoestima, a autonomia, porque chegou um dia que um aluno falou para mim assim, ai tia, não gostei não, achei que tá feio, e se a gente fizer assim? Que legal. Então assim, são possibilidades que eu falo assim, nossa, como é que, né? Essa pessoa chegou com o desenvolvimento das habilidades. Com certeza. Porque a arte, ela faz isso, né? Ela traz a arte bem desenvolvida, né? Bem mediada. Ela traz essas possibilidades, né? Dessa autonomia, essa autoajuda, o autocuidado, tudo isso, essa socialização, tudo isso é proporcionado pela espetacular. arte. E assim, nós sabemos que quando
uma família recebe um diagnóstico, né, não é um momento fácil. Então, ter uma instituição que acolhe essas famílias, que dá a elas possibilidades diversas de desenvolvimento para essa criança, para esse adolescente, de socialização, de ter vocês que acreditam neles, que trabalham autoestima, autoconfiança, só de ouvir já é muito bonito. Eu imagino no dia a dia, né, que você vai me contando, eu imagino que vai passando na sua memória todo o trabalho diário. Então, eu queria te perguntar qual é o impacto da escola hoje na vida das famílias, na sua opinião? O que vocês costumam ouvir das famílias? Desde aquele momento que eles chegam, imagino um pouco mais sensibilizados, procurando ali ajuda, né? E até o momento que eles estão ali se desenvolvendo com vocês, aquela expectativa, porque tem também o ônibus, né? Eles chegam todos os dias, entram no ônibus, e eu fico pensando assim, vocês trazem esperança para essas famílias, né? Como você disse, nem tudo são flores, mas nós temos que sim evidenciar, pessoal, o quanto esse trabalho é significativo na nossa cidade, porque às vezes nós estamos ali envolvidos com a nossa vida e nós não paramos para pensar a grandeza desse trabalho na nossa cidade, a importância e a relevância na vida de uma família que recebe um diagnóstico e que às vezes não sabe por onde começar. E vocês dão esse início, né, esse caminho para eles, né, essa direção que é essencial. Queria que você me contasse um pouquinho dessa experiência com as famílias. Então, nós temos lá na Érica, assim, excelentes profissionais, né? Eu imagino. Começa pela gestão, nós temos uma gestão bem humanizada, e os professores também, e a gente tenta ter o máximo de empatia possível com a família, né? Porque, assim, a gente sabe que não é fácil, né? Nenhuma mãe sonha em ter uma criança com deficiência, né? Com então, quando certeza. você pensa em engravidar, você sonha com seu príncipe, né? Eu sou princesa. Então, assim, não é vergonha também sofrer, né? Passar pelo período de luto, Sim. que é muito natural e eu acho que é Sim. saudável, inclusive. Mas só que nossos pais, eles não ficam por aí, eles vão à luta, né? Eles saem daquela, né, daquilo que a gente costuma dizer, saem do luto e vão à luta, e vão atrás, passam por problemas difíceis, porque hoje ainda nós não temos o real que deveria ser na inclusão, nas nossas escolas, né? Nós temos muitas expectativas, já caminhamos muito, Verdade. mas ainda está longe, Sim. né, de ser o ideal. E eu costumo dizer, inclusive, que o ponto principal da inclusão hoje nas nossas escolas é os nossos filhos, as nossas crianças, elas estão crescendo ser humanos melhores. Verdade. Porque elas estão convivendo, então a inclusão colabora demais, não só com a criança com deficiência, mas com todas as crianças, com todas as pessoas, porque nós estamos criando, pelo menos nesses aspectos, crianças melhores para o nosso mundo e crianças que vão ver futuramente, lá vai conviver com um colega adolescente com deficiência e vai ser beleza, ele é diferente de mim, mas é beleza, né? Eu consigo flexibilizar isso e a gente consegue ter uma vida bacana. Então, assim, o principal ponto para mim da inclusão é esse: termos pessoas melhores, que convivam melhor. Porque eu costumo dizer que até um tempo atrás, na nossa época de criança, de escola, era muito estranho a gente ter um coleguinha com deficiência. Verdade. Não era? Então, assim, a gente achava tudo aquilo, porque em volta da gente tinha um tabu muito grande em relação a isso, né? Da pessoa com deficiência. Isso historicamente falando, né? Que a gente sabe de todo esse contexto histórico que cerca, que existe, né, as pessoas com deficiência. Então, assim, hoje não, a inclusão colabora demais. E na nossa escola não é diferente. Por quê? Os meninos chegam lá, eles se sentem acolhidos não só pelos profissionais, mas pelos próprios colegas. Eles falam assim, teve um dia que falou assim, nossa, eu achei que aqui é meu lugar, que aqui é a minha casa. Então, assim, exatamente, deles. Porque assim, ele se sentiu útil, aquele que tem uma autonomia melhor, ele colabora com os outros alunos que têm uma certa dificuldade, né, maior. Então, assim, é um lugar, uma escola de aprendizado muito grande. A Escola Érica de Mello é uma escola de aprendizado para todos nós. Então, você que não conhece, vai lá, faz uma visitinha, aproveita a época de aniversário da escola e vem visitar. Então, assim, eu costumo dizer que lá é um aprendizado. Então, essa família, ela chega, ela vai estar ciente de que também lá não vai resolver os problemas dela, porque a gente não faz milagre, né? Mas a gente vai fazer de tudo que tiver ao nosso alcance, né, para acolher bem,
para trabalhar com essa família também, porque nós também temos uma psicóloga que, quando precisa, atende, né, essa família. Então, assim, a coordenação, a gente, quando precisa, dá um abraço nessa mãe, porque às vezes, assim, a gente fica muito preocupado com o aluno, né, com deficiência, e a gente esquece dessa mãe, desse pai, dessa família. Então, assim, eu costumo dizer muito, e você, mãe, o que você tem feito? Porque você está fazendo isso para o seu filho e para você. O que você tem feito para você, mãe, de criança com deficiência? Então, assim, cuidar, né? Ter um olhar diferente para essa mãe, porque essa mãe precisa de cuidado. Verdade. Você falou muito da palavra empatia, né, professora? Empatia é uma palavra essencial na inclusão. Eu costumo muito falar isso nas minhas falas, porque empatia é o quê? Colocar-se no lugar do outro, né? Exato. Pensar como você estaria naquela situação e tentar melhorar aquele ambiente para aquela pessoa. Então, falar de inclusão hoje é muito importante. É um tema muito falado aqui hoje no nosso colégio, e nossos professores têm estado se dedicando muito, né, em prol da inclusão, também falando das questões das adaptações, da flexibilização para esses alunos, o quanto a importância de adaptar o ambiente, né, adaptar uma atividade. Ele consegue, mas ele consegue só de um jeito? Ou existem outras infinidades de possibilidades que ele pode conseguir. E que alegria é quando esse aluno tem essa autoestima elevada, porque ele consegue, ele entendeu, desse jeito eu não consegui, mas desse jeito eu consegui. Isso é muito gratificante demais para o professor, para a equipe, né, ver o crescimento desse aluno. E também eu estava aqui pensando como isso colabora para a qualidade de vida deles, né, professora? Sim, muito. Porque, assim, igual nós falamos anteriormente, assim, a escola é um segmento, né, da casa. Então, assim, muito deles, se não tivesse a escola, talvez não teria outra socialização, não teria possibilidade de lazer que a escola oferece, possibilidade cultural e artística, né? Que exatamente, essa socialização, essa colaboração que ela vai ter com o outro, porque ela talvez ficaria restrita ao ambiente familiar, né? Com convivência ali só do núcleo familiar. Então, a escola é essencial, seja a escola inclusiva, seja a escola de rede regular ou a escola de ensino especial, a escola é muito importante. Com certeza. A escola tem um poder transformador muito grande. E não transforma só o aluno que vai lá. Então, quando a gente fala de escola, é transformado o aluno, é transformado o profissional que está lá e a família também, né? Então, quando eu falo que está longe da realidade, é porque a gente sabe que falta muito mesmo, que a gente está buscando, as escolas estão buscando. Eu achei muito bacana essa ideia, né, de vocês falar sobre isso, porque a gente precisa mesmo falar, né? Porque muitas vezes não acerta, não está certo, não é porque não quer, talvez é falta de informação, né, falta de trocar ideia. Sim. Lá na rede, políticas públicas, o que está faltando, não é porque simplesmente não quer que dá certo a inclusão, né? Mas a gente está caminhando, a passos lentos a gente está caminhando. E também a sociedade abraçar essa causa, né? Não é porque eu não tenho um filho com uma necessidade específica, com uma deficiência, ou porque eu não tenho alguém na minha família que eu não vou abraçar essa causa. A empatia é justamente isso, é entender o lugar do outro, mesmo eu não estando nesse lugar. Né? Então, é buscar justamente abraçar esse tipo de causa quando vão ser definidas políticas públicas. Enquanto seres sociais, nós temos esse poder, né, de também buscar melhoras e mudanças na nossa sociedade. Eu queria saber, professora, a partir de que idade vocês pegam as crianças lá, eles podem se matricular, quanto tempo eles ficam no colégio, geralmente? Então, a escola hoje não é mais um centro de ensino especial, porque antes era um centro de ensino e a gente tinha projetos, né? Então, assim, tinha um projeto era o FIT, que era a Formação Inicial ao Trabalho, era o ASE, que era Autonomia, Socialização e Interação, era tudo dentro desse processo, né? Então, os meninos ficavam ali participando dos projetos o quanto tempo que eles quisessem, uma vida inteira. Tanto é que hoje nós temos alunos de 59 anos de idade, né, que estão lá há muito tempo, já desde o início, né, da Escola Érica de Mello. Mas agora a escola é uma escola, não é mais um centro, é uma escola. Né? Então, agora é uma escola estadual de ensino especial. Então, agora nós temos um processo de escolarização.
né? Então, assim, a proposta é que esses nossos alunos tenham um ciclo escolar ali de uns 13 anos, que é o que teria terminalidade ali para ensino médio. Depois sim. terminou ali, pronto, aí ele não poderia mais permanecer na escola, que é um pesar, porque muito deles, né, o único processo que eles têm de socialização é ali. Mas, por enquanto, é isso que nós temos. E dentro do que nós temos, a gente procura fazer o melhor. Hoje a gente entende quem está lá mais tempo, já passou por vários processos ali dentro, sabe que talvez não seria o melhor ou o ideal para muitos deles. Mas a gente vai fazer o nosso melhor com isso que a gente tem hoje, né? Porque, assim, política vai e vem, a gente não sabe o que nós temos daqui para frente, né? Então, assim, mas nessa gestão desse governo é escolarização, né? Então, a gente já está no 4º ano, então nós começamos lá no 1º ano, então nós já temos 4 anos de escolarização. Né? Então, esses alunos, exatamente. Então, assim, passamos pelo 1º, pelo 2º, 3º, estamos no 4º ano. Né? Então, com o EJA especial, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental 2, anos iniciais. Né, também. Então, assim, é um processo de escolarização, com flexibilização de conteúdos, mas nós temos todas as disciplinas, né, que tem geografia, história, matemática, português, educação física e expressão corporal. Nossa, que legal, muito bacana mesmo. Eu queria te fazer uma pergunta muito particular, professora. Quem é a professora Joyce antes da Escola Érica de Mello e quem é a professora Joyce hoje? A minha área de estudo é formação humana, né? Fiz mestrado nessa área. E eu sempre busco saber muito o que esse trabalho impactou em você enquanto ser humano, enquanto pessoa. A Joyce pessoa, né? Lá a Joyce professora, mas a Joyce ser humano. Qual a transformação enquanto profissional na área de inclusão, toda essa experiência, essa bagagem que você tem te trouxe hoje, se você pudesse me falar em algumas palavras? Eu sou outra pessoa, né? Antes e pós Érica de Mello, porque assim, eu costumo dizer que a Érica de Mello é a menina dos meus olhos, né? Então, sua assim, segunda casa, né? Minha segunda casa, é a extensão da minha casa. Então, assim, eu costumo dizer que o meu maior aprendizado foi ali, enquanto pessoa. Não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa. Né? Então, assim, cresci muito, aprendi a amar o próximo de uma maneira diferenciada, né? Aprendi a me colocar no lugar do outro, aprendo isso todos os dias, né? Aprendi a controlar as frustrações, porque a gente frustra com muita facilidade, né? Então, assim, eu aprendi muito a controlar essas minhas frustrações, a entender o porquê, né, que as coisas acontecem. Entendi que, acima de tudo, eu tenho um propósito enquanto pessoa lá dentro, né? Eu até, a gente conversava, né, anteriormente, falando sobre o período que eu estive na coordenação, porque, assim, eu fazia um trabalho de coordenação pedagógica, mas assim, eu sempre gostei de estar na lida, na prática com os meus alunos. Então, assim, eu não entendi, eu achava que eu não tinha muito a oferecer ali, pedagogicamente falando para os outros professores e até mesmo pedagogicamente para os alunos, né? Minha formação em licenciatura, né, em educação física, fiz psicopedagogia, iniciei pedagogia e tal, mas meu amor maior é a educação física, né? Então, assim, aí eu não entendia muito bem, eu falava assim, eu não estou no lugar certo, né? O que eu estou fazendo isso? Aí eu entendi que eu tenho muito a oferecer, assim, não só para os alunos, mas para as famílias. E aí, na época que eu estava na coordenação, isso é uma coisa minha, né? Isso é muito particular, né? Então, assim, eu me propus a não sair, não deixar nenhuma mãe sair sem que eu desse um abraço. Né? Então, essa é uma coisa que me marca muito, porque a gente faz e não entende o efeito que isso tem nas pessoas, né? E um dia, numa reunião de alta para alguns alunos, numa terapia que a gente trabalhava, uma mãe falou exatamente isso, falava assim, que nunca esqueceu o dia que eu dei o primeiro abraço nela, que ali ela entendeu que ela não estava sozinha, que tinha outras possibilidades, que ela conseguiria avançar com a filha dela, né? Então, assim, isso é muito gratificante. Então, assim, não é profissional, é pessoal, é um crescimento pessoal. Eu falo que todo mundo precisa passar por lá ou passar por determinadas situações para entender por que veio ao mundo. Porque a gente é muito mesquinho, muitas vezes muito hipócrita até, né? Então, assim, e quando a gente fala em deficiência, a gente fala assim, não, mas eu não tenho deficiência nenhuma. Mas deficiência é o quê? Eu vou ficar mais velha,
né? Eu vou ficar extremamente limitada a um monte de questões. Vou precisar do outro. Eu preciso desenvolver pessoas boas que vão trabalhar comigo futuramente também, né? Pensando nessa questão, né? Eu posso ganhar peso, eu posso passar por um processo de obesidade, que eu também vou precisar de adaptações, de adequações para a minha vida. Eu posso sofrer um acidente, né? Ficar com mobilidade reduzida. Então, assim, por que eu vou falar, não preciso disso porque eu não tenho deficiência? É não pensar no outro, é ser hipócrita, né? Porque o dia de manhã a gente não conhece. Com certeza. Né? Então, eu preciso trabalhar com o outro da forma com que eu quero ser atendida futuramente. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito isso. Então, assim, a escola Érica de Mello, o público que a gente atende, me ensinou demais. Me ensinou, igual eu disse, não só profissionalmente, porque assim, depois que eu fui para lá, eu tive mais vontade de estudar e tal, mas assim, pessoalmente. Eu vejo assim que a inclusão, então, né, professor, é um espaço de aprendizagem, de conhecimento, de troca de experiência, é uma oportunidade, né, para você que está ouvindo aí o nosso Gyncast. A inclusão é pensar na inclusão e também não só pensar, colocar em prática, em todos os espaços, é dentro da escola, é no banco, ao respeitar uma fila, é no estacionamento, quando você respeita ali a vaga de cadeirante, a vaga de idoso, tudo isso é inclusão, é olhar o outro com respeito, né, de acordo com as suas individualidades. Todos nós temos as nossas necessidades, como você pontuou muito bem, isso pode acontecer ao longo da nossa vida. Então, é ter esse olhar mais amplo, de que o processo de inclusão, por exemplo, dentro de um espaço educacional, são o quê? Oportunidades de aprender com o outro, de aprender com as experiências. Eu encontrei uma frase muito interessante que fala assim sobre a síndrome de Down. Eu queria te falar essa frase. A quantidade de cromossomos é incapaz de definir a essência de uma pessoa. Então, a nossa essência ela é definida pela nossa história, por tudo aquilo que nós vamos construindo, né? É muito bom dividir a mesa com você, uma pessoa que tem uma história tão linda de dedicação ao outro, né, professora? Eu acho que foi muito boa a nossa escolha, porque você vive verdadeiramente a inclusão. Esse trabalho de dedicar a sua carreira a isso. Se você pudesse falar algo aí para os professores da rede, os professores das escolas particulares, algo importante da sua experiência, o que você diria para eles hoje? Diria que vocês não estão sozinhos e que a escola Érica de Mello, ela está de portas abertas para dividir com vocês, profissionais da rede que passam por tanta angústia, né? Porque a gente nunca está preparado e a gente não se prepara na nossa formação acadêmica, né, para essa prática, né? A gente vê muita teoria, mas a prática é bem diferente. Nós não podemos segmentar a teoria de prática, mas assim, quem tem uma vivência prática, ela consegue talvez até acalmar o coração do outro um pouco mais, né? Então, o que eu queria dizer é que a escola Érica de Mello, ela está de portas abertas, né? Para trocar experiência, para possíveis sugestões, né? Para quem quiser entender, estou com dificuldade com um aluno, assim. Vocês tiveram algum caso, aqui vocês têm alguma sugestão de trabalho, né? Eu acho que isso é muito rico. Com certeza. Isso é muito rico. E outra coisa que eu costumo dizer também, que você até pontuou, assim, a gente costuma falar assim, vamos levar os meninos da Érica de Mello para conhecer tal espaço e não sei o que. Isso é bacana, é muito bacana. Mas é muito bacana também vocês irem conhecer o nosso espaço. Verdade. Porque eles fazem questão de mostrar a casa deles. Que né? Ficam e aí vocês vão entender o que é realmente uma colaboração entre colegas, né? O que é aquele negócio, aquele amor pelo próximo que nós aprendemos todos os dias com ele, porque é tudo muito puro, muito verdadeiro. Porque eu costumo dizer assim que a gente ali, naquele convívio deles, eles estão livres de qualquer preconceito, né? De qualquer rótulo. Eles são pessoas. E pessoas que eles não enxergam a deficiência, né? São pessoas que estão ali para conviver. Também, exatamente. Que querem brincar, fazer uma atividade extremamente junto, antenados, receber pessoas, rede social e foto toda hora, Instagram e não sei o quê. São muito felizes, né? Demais. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender, a deficiência, a síndrome de Down, que é o que a gente está, né, dialogando aqui, ela não diz quem a pessoa é. É só mais uma condição
como nós todos temos as nossas condições e as nossas limitações. Então, a deficiência não diz o que você é, o que você pode, até onde você pode chegar. Ela não te define. Exatamente, depende muito dessa sociedade estar aberta, inclusiva, para ajudar no desenvolvimento dessas habilidades. Professora, e assim, vocês então estão abertos a receber apresentações de outras escolas, uma pessoa também, um trabalho voluntário, vocês também fazem esse trabalho? Vocês recebem as pessoas? Um professor está lá, quer fazer de repente uma aula diferenciada, uma dança, um jogo, eles podem estar indo até a escola oferecendo esse trabalho, apresentando a proposta dele para estar ali com esses alunos e desenvolvendo algum projeto, por exemplo? Não só pode, como deve, viu, gente? A escola, ela trabalha muito com essa questão de voluntariado, né? Porque, assim, na verdade, o nosso grupo, né, de funcionários não é o suficiente, a gente sabe, né? Que não é o ideal, né? Nós temos muitos alunos. Então, assim, todo voluntariado é muito bem-vindo. Né? Então, assim, se você tem uma ideia bacana aí, quer participar, quer né, interagir com os nossos alunos, vocês vão ser muito bem recebidos, viu, gente? É só planejar, ir lá avisar, a gente agendar. Certinho. Exatamente. E doações, vocês também recebem doações? Se sim, quais tipos de doações? O que seria mais importante para vocês hoje? Porque a gente tem um público aí vasto, eu tenho certeza que tem o coração aí quentinho, que pode contribuir, que pode conhecer o trabalho, que é riquíssimo, que acho que você pontuou muitas coisas importantes, né, para facilitar, para contribuir mesmo com a instituição hoje. O que seria, assim, de maior importância hoje para vocês? Então, a escola, ela não tem verba do Estado. Então, nós temos uma entidade mantenedora que é o Lions, né? Então, assim, depende muito dessa comunidade que é parceiraça, né? Você nossa, ajuda demais. Então, assim, nós temos algumas ações que é o que desenvolve, que mantém financeiramente a instituição. Que são os pechinchões, né, a festa junina, isso e aquilo. Então, sempre que vai ter, nessas épocas, a escola entra em contato com esses parceiros para ajudar. O pechinchão é o quê? É roupa, é móvel, é calçado, que esteja em bom estado para ser vendido lá e tal. Na festa junina, o quê? É o que a gente vai vender lá para arrecadar dinheiro, é refrigerante, é não sei o que, são coisas, prendas para leilão, né? É tudo muito bem-vindo, inclusive cesta básica, porque nós temos um público bem vulnerável, né? E que muitas vezes a escola ajuda nesse processo, né? De manutenção então, desse aluno. Serviço social. Exatamente. A escola tem esse trabalho social, né? Então, assim, cesta básica é muito bem-vinda, né, para nós. Então, assim, você que está aí vendo e assim sentindo o coração, a escola está de portas abertas para você fazer sua doação. Isso mesmo. Então, talvez você tenha aquela roupa no guarda-roupa que você não usa mais, aquele sapato. Mulher gosta muito de sapato, então você tem mais do que você precisa. Doe aí para a escola, contribua para esse processo, para esse projeto riquíssimo que é a escola hoje, Érica de Mello. Quero te agradecer muito, professora Joyce. Tenho certeza que esse Gymcast ficou muito rico em termos de conhecimento, também em termos de conscientização do que é o processo de inclusão para essas crianças com síndrome de Down. Eu dedico ele a todas as famílias. Fiquei muito impactada e emocionada de ouvir a história. Acho que é muito importante que a sociedade, que a comunidade de Jataí saiba o trabalho que vocês desenvolvem, quais famílias são atendidas, o que vocês precisam hoje, porque é um trabalho riquíssimo, né? Essas crianças têm recebido diariamente, principalmente amor, que eu vejo nos seus olhos ao falar, em alguns momentos que você até se emociona, fica com seu sorriso, né, grande, isso fala, o corpo fala muito, né, as expressões, e te agradecer primeiramente, em nome da sociedade, pelo trabalho que você faz enquanto professor, pela dedicação, agradecer à Escola Érica de Mello, tem feito esse trabalho grandioso. Agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, que também vocês possam aí conhecer esse trabalho, dedicar um tempo aí na sua agenda para fazer um projetinho lá na Érica de Mello, também tirar aquela roupinha que você não usa mais, doar, fazer sua doação, cesta básica é tão importante, o alimento que nós precisamos todos os dias, tão essencial, né? Nós temos que buscar sempre sermos gratos pela vida que nós temos e abençoar o próximo. E te agradecer muitíssimo, tá? Quero dizer que foi uma alegria te receber no nosso Gymcast do Colégio Dinâmico. Espero ter outras oportunidades com você. Vamos até a Érica de Mello conhecer esse trabalho tão brilhante e dizer que uma palavra para você hoje é gratidão.
Gratidão por ouvir tantas coisas boas e por conhecer mais de perto a Escola Érica de Mello. Se você quiser dizer mais algumas palavras. Gratidão eu que tenho, né? Porque, assim, para mim falar sobre Érica de Mello é muito fácil, né? A menina dos meus olhos. Então, assim, ainda mais nesse dia, 21 de março, onde a gente tem tantas pessoas, né, com síndrome de Down, poder falar da importância dessa escola Érica de Mello, que amanhã completa 40 anos, né? Eu sou muito grata, só tenho a agradecer por ter sido escolhida para falar e já me coloco à disposição para outras possibilidades. A gente poderia ficar aqui falando o tempo inteiro, porque horas, falar, né, de Érica de Mello para mim não tem dificuldade nenhuma, mas é gratidão. Tá? Muito obrigada pela possibilidade, pelo convite. Obrigada a você e um abraço a todos aí que estão nos ouvindo. Obrigada, tchau, tchau. Nossa, deixa eu apertar pra gravar. Eu tô brincando.